Irmãos amados, bom dia a todos, graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 4. Daniel, capítulo de número 4. Desculpe. Capítulo de número 5, Daniel, capítulo de número 5. Capítulo 4 é o contexto o qual nós vimos no último domingo à noite. Lá está o registro da humilhação que o Senhor promoveu a Nabucodonosor, quando fez com que por 7 anos ele fosse humilhado, vivendo como um animal, dormindo ao relento, tomando sereno e se alimentando de ração ou da ração do gado. Então, no capítulo anterior, capítulo 4, nós vimos tudo isso que o Senhor fez e o término com a declaração de Nabucodonosor, que não existe Deus como Senhor Altíssimo, Criador dos céus, da terra. E então ele creu no Senhor como Deus sobre tudo e sobre todos. No capítulo 5, irmãos, não temos mais Nabucodonosor. Agora nós temos o seu neto no governo da Babilônia, Belzazar, não confundir com Beltesazar, tá? Porque os dois nomes vão aparecer no texto. Belzazar, que é o primeiro nome citado, é o neto de Nabucodonosor, que está no trono na Babilônia nesse momento. E Beltesazar, os irmãos devem lembrar que foi Daniel que teve o seu nome mudado na Babilônia. Também, irmãos, precisamos lembrar que quando lemos a Bíblia, nós vemos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, e a gente imagina que as coisas acontecem de imediato, uma coisa após a outra. Não é. Por exemplo, o capítulo 1 de Daniel, Daniel tem 15 anos de idade, juntamente com os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 5 de Daniel, ele está aqui com 82 anos. Então nós temos aí vários anos passados quando acontece toda essa situação. Pois bem, e o que temos no capítulo 5? Nós temos então o neto de Nabucodonosor se arvorando da sua grandeza, de modo a zombar do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus, ela é clara: de Deus não se zomba. Essa lição Beltesazar não aprendeu. Belzazar não aprendeu. E ele pagou caro por isso. Uma outra lição que ele não aprendeu é que ele deveria olhar para o passado e lembrar daquilo que o Senhor havia anunciado por boca de Daniel a Nabucodonosor. Lembram da estátua, o sonho de Nabucodonosor? E, claro, antes que alguém confunda, eu estou falando da primeira estátua que foi fruto do sonho. A primeira estátua tinha a cabeça de ouro, que representava Nabucodonosor. E do pescoço até a cintura, essa estátua era de prata. Então, tanto o tronco quanto os braços eram de prata. Esse era o segundo império, que derrubaria a Babilônia e reinaria no mundo, o Império Medo-Persa. E nessa ocasião do capítulo 5, nós vamos ver então esse translado, essa mudança, onde a Babilônia cai e o Império Medo-Persa, então, ele assume. Medo-Persa, na verdade, são 2 impérios, viu, irmãos? Eles se uniram, o Império Meda e o Império Persa se uniram para derrubar a Babilônia e conseguiram.
Mas tudo isso já havia sido profetizado por Daniel no capítulo 2, os irmãos devem lembrar. Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e em Cristo, Redentor nosso. O texto, portanto, começa com Belzazar e o seu descuido, o seu esquecimento sobre o julgamento que Deus faria. Versos de 1 a 4. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata de Nabucodonosor, seu pai, que tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Observem o que acontece aqui. Nabucodonosor já havia partido e o reinado chega então até Belzazar. Nessa ocasião, ainda não estava embriagado. O texto diz que ele promoveu um banquete. Convidou as 1000 pessoas mais importantes da Babilônia. Com ele o acompanhavam a sua mulher e as concubinas. E resolveu então zombar de Deus. Mandou que trouxessem os utensílios do templo que fora destruído em Jerusalém, para que ele fizesse uso daquele material. A gente precisa lembrar, irmãos, que esses utensílios do templo de Jerusalém eram consagrados. Então eles eram destinados para um fim específico. Então, um cálice de ouro que havia no templo de Jerusalém, por exemplo, ele não era usado de modo aleatório, como qualquer copo que nós tenhamos em casa. Mas ele era consagrado, ele era usado para o uso religioso, o uso da fé, o uso da adoração a Deus. Deixa eu dar um exemplo para que facilite o seu entendimento. Nós sabemos que Deus, Ele não habita nesse templo, entre essas 4 paredes. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja de Cristo é o povo de Deus, é onde o Espírito Santo está presente enquanto auxiliador. Por isso que é tão equivocada aquela música que afirma: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Porque isso contraria a Bíblia. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é uma verdade? Sim. Mas lembre que esse é um espaço separado para que o povo de Deus se reúna com o propósito de adorá-lo. Então a gente não pode imaginar, por exemplo, retirar toda a nossa bancada e vamos promover aqui um evento como se fosse um salão de festas. Esse templo, ele tem um uso específico. Esse templo, ele é separado para um uso específico, que é o uso da reunião dos filhos de Deus para adorar ao Senhor. Perceberam? Vocês devem lembrar que quando Jesus adentrou ao templo em Jerusalém e viu a comercialização que estava havendo, o Senhor expulsou os cambistas e disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então percebam que, embora o Senhor não habite em templos feitos por mãos humanas, esse lugar é um lugar separado para a reunião dos santos filhos de Deus, a fim de adorá-lo. Perceberam? Não significa dizer que se nós nos reunirmos em outra localidade, lá Deus não será adorado. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou afirmando
que a edificação desse templo tem um fim específico. Lá em Jerusalém, o mesmo acontecia. Claro, o judeu tinha um conceito mais profundo acerca do templo. Para o judeu, o fato do templo estar edificado, eles nunca seriam derrotados porque Deus estava ali. Quando Belzazar, ele pede que traga os utensílios do templo, isso é um ato de zombar do Senhor. Ele toma vinho, ele divide esses utensílios com as concubinas, com os seus convidados, e pior, irmãos, toda aquela festa celebra a idolatria. Verso de número 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Ou seja, eles provocaram em Deus a ira de Deus, a ira do Senhor. Lembrem que não existe pecadinho, pecado médio e pecadão, mas existem pecados que deixam Deus mais irado. E um deles é a idolatria. Um deles é a idolatria. Um outro é irmão que joga irmão contra outro. Muitas vezes a gente faz essas coisas, né? Fala mal do pastor, fala mal do irmão, pega um irmão, joga contra o outro, fala mal do presbítero, fala mal da igreja, e a gente acha que esse é um comportamento natural. Quando você lê lá em Provérbios, lá está escrito que há 6 pecados que o Senhor aborrece. O 7º ele abomina. Irmão que joga irmão contra outro. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Porque há pecados que deixam Deus mais irado. E Belzazar cometeu um deles. E ele comete vários erros, irmãos. O primeiro deles é que ele esquece do sonho que Nabucodonosor havia tido. A estátua com cabeça de ouro, mas um império que cairia. Então, anos depois, ele dá um banquete, convida a todos, celebram a deuses de prata, de madeira, de ouro, de bronze, de pedra. E faz uso dos utensílios do templo. E aí, amados irmãos, acontece do Senhor declarar o seu juízo. Versos de 5 a 9. No mesmo instante, que instante? Naquele mesmo momento que a orgia veio à tona, que todo aquele comportamento ofendia a honra de Deus. No mesmo instante, uns dedos de mão de homem escrevia defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Verso 7. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá uma candeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belzazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. O que acontece? No momento em que Deus está sendo zombado,
aparecem apenas dedos, escrevendo então na parede caiada. E esses dedos escreviam uma frase. Belzazar e os seus convidados viam. Dá para imaginar então todo o som daquela festa silenciando. E as pessoas apreciando o que estava sendo escrito, onde um candeeiro colocado na parede iluminava aquelas letras. Pastor, o que é que isso significa? Significa que Deus vai executar juízo. Há juízos que Deus executa e Ele dá tempo para arrependimento. Exemplo, com o próprio Nabucodonosor. No capítulo anterior, os irmãos devem recordar que Nabucodonosor foi anunciado o que Deus faria com ele, mas o Senhor deu 1 ano para que ele se arrependesse. Ele não se arrependeu e o Senhor executou o juízo. Não é o caso aqui. O Senhor não está dando tempo para que Belzazar e os seus convidados se arrependam. Deus apenas está escrevendo que vai executar juízo, sem que haja tempo para arrependimento. E o que é juízo? Juízo significa julgamento e sentença. O que Deus vai fazer é, eu vou julgar vocês e eu vou sentenciá-los. É isso que Deus está fazendo. E aí, irmãos, triste do homem que cai na cadeira de réu do Senhor para por ele ser julgado. Que homem escaparia da ira de um Deus que é justíssimo e santíssimo? Um Deus que é glorioso e que ele executa a pena sem dar o castigo em nada deficitário, mas dando o castigo exatamente que cada um merece. É o que ia acontecer com Belzazar. A cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, ela vai começar a cair agora. E o que era a cabeça de ouro? O reinado de Nabucodonosor. Seu neto está no trono. Deus já anunciou, eu vou julgar e vou sentenciar. E agora, irmãos, o desespero começa a tomar conta na Babilônia. E começa logo pelo rei. Ele chama então todos os sábios, os caldeus, os feiticeiros, aponta a inscrição na parede caiada e questiona o que diz aquilo. E ninguém sabe o que diziam aquelas escrituras. No hebraico e no aramaico se lê da direita para a esquerda. Não é como nós vamos fazer a leitura e nós lemos da esquerda para a direita. Verso 5, por exemplo, no mesmo instante. No hebraico e no aramaico não seria assim, nós viríamos do instante para o início da frase. Então é lido ao inverso, no hebraico e no aramaico. E os feiticeiros da Babilônia não sabiam disso. Deus não escreveu algo que fosse inteligível. Deus escreveu algo que Daniel, quando vai ler, tem a compreensão absoluta daquilo que Deus está dizendo. O terceiro momento do texto, versos 10 a 12, falam sobre a rainha, que então ela despreza esse juízo. Vejam o que diz o texto dos versos 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel.
a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Pastor, por que essa rainha despreza o julgamento? Porque aqui, irmãos, nós temos um caso que é muito grave. Embora hajam anos passados entre essa declaração de Daniel, essa interpretação com relação à estátua que foi fruto do sonho de Nabucodonosor, toda a Babilônia sabia. A rainha mãe não se dá por lembrança dessa afirmação. E quando eles veem então a sentença do Senhor, o que é que acontece? Ela que também não soube interpretar, ela entende que ao chamar Daniel, certamente que a revelação lhe seria positiva. Ela não imagina que o que se trata ali é uma sentença. E ela chama Daniel, ou manda chamar Daniel, no intuito de apaziguar o coração do rei. Porque ela imagina, quando Daniel vier e trazer a interpretação, você não precisa ter o seu coração turbado. Não se preocupe, fique tranquilo. Mande chamar Daniel, que Daniel virá, lhe dará a interpretação e você sossegará. O que é que ela está fazendo aqui? Ela está desprezando o juízo que foi anunciado em Daniel capítulo 2. Ela está cometendo o mesmo erro que o seu filho cometeu. Só que o seu filho foi além. Seu filho zombou de Deus. Qual a garantia que essa mulher que não sabia ler uma sentença tinha que aquela sentença ou aquele escrito não se tratava de um juízo? Daniel até então não interpretou. Daniel ainda não chegou naquele lugar. Ele ainda não viu a parede. E isso, irmãos, demonstra de modo claro a arrogância do homem. A arrogância do homem. O homem, ele é muito arrogante. O homem se esquece qual o propósito da sua vida e da sua existência. O homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando o homem não vive na perspectiva de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, por natureza, esse homem já está ofendendo a honra do Senhor. Por natureza. Inclusive os crentes que não têm esse entendimento estão agindo de modo a desonrar a Deus. Quando nós entendemos que a nossa vontade deve prevalecer, nós estamos seguindo o ídolo que se chama eu mesmo. E eu estou fazendo a minha vontade se impor sobre a do Senhor, despertando nele a sua santa e justa ira. O pecado do crente também ira a Deus. Não é apenas o pecado do ímpio. A idolatria do crente, ou na vida do crente, não significa dizer que ela desonre e que ela ire menos ao Senhor que a idolatria do ímpio. Isso é um equívoco, irmãos. É um erro a gente achar que por ser um povo eleito, o nosso pecado, ele é minorado diante de Deus. É fato que os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus. O meu apontamento não é dizer que o homem é salvo por obras, longe de mim. Mas despertar a igreja quanto à necessidade de temer o nome do Senhor. Não são apenas os ímpios que devem temer ao nome de Deus. Eles também devem, mas não temem por ignorância. Nós somos o povo que mais devemos temer ao Senhor, mais devemos respeitá-lo e honrá-lo. Uma outra lição que isso nos traz é o erro de não olharmos o passado. Quando nós percebemos uma advertência trazida por um homem de Deus na palavra de Deus, estou me referindo aos escritos, por exemplo, Moisés exortando o povo de Israel. Observem que Moisés, quando exorta o povo de Israel, ele sempre volta ao passado. Ele diz, olha, lembrem dos vossos pais. Quando todos os homens que exortaram o povo de Deus, sempre se ativeram à palavra de Deus, aquilo que está escrito, chamando a atenção deles, dizendo, lembrem do que foi dito. Estejam atentos, vejam o que Deus fez no passado. E por que faziam isso? É um mero meio didático? Não. Embora ensine, é verdade.
embora ensinem. Mas essa é uma forma de trazer à memória algo que já aconteceu, que demonstrou a glória de Deus, quer no sentido de penalizar o homem, ou no sentido de beneficiá-lo com a graça de Deus. E hoje, em termos práticos, isso também acontece. Qualquer sermão que é pregado, qualquer exortação que é dada, que a palavra de Deus não é o fundamento dessa exortação, ela será vaga. Ela, me refiro à exortação. Mas se uma igreja, se um crente individual, ele é exortado e o fundamento dessa exortação é a palavra de Deus, a um crente genuíno só cabe uma coisa: confessar os seus pecados, se arrepender e se corrigir. Porque ou a gente entende que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, ou nós vamos pensar que podemos contrariá-la e viver como queremos. Esse erro, essa abominação, foi praticada por Belzazar. E ele pagou caro por isso. Porque todos os homens, quando são exortados pelo Senhor, quando eles não se corrigem, Deus vem e os corrige. E aí, meu irmão, muitas vezes o Senhor nos dá tempo para que nos corrijamos. Ele nos exorta por meio da pregação da palavra, ele nos exorta por um irmão que por meio da palavra nos orienta, e ele dá tempo para que nos corrijamos. Quando essa correção não acontece, o Senhor então vem sobre nós e nos muda. O problema é que isso pode ser muito doloroso, isso pode custar muito caro, pode ser penoso. Porque, irmãos, da mesma forma que um pai que ama um filho, corrige o seu filho e muitas vezes precisa penalizar esse filho para corrigi-lo, Deus ama os seus filhos. E o Senhor disciplina os seus filhos. Deus disciplina uma igreja. Eu não estou falando nem do ponto de vista eclesiástico, naquele sentido de que, pastor, o que significa isso? O conselho vai chamar a igreja toda e vai disciplinar todos os irmãos. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou dizendo que Deus, ele disciplina uma igreja. Ele corrige uma igreja. Deus pode fazer com que uma igreja passe por algum tempo, um período de sofrimento, um período difícil, para que ela seja corrigida. É claro que ele pode. Ora, ele fez isso com o seu povo todo. Ele fez isso com Israel todinho. Você acha que ele não faria com uma igreja, por exemplo? Deixa eu abrir aspas para que ninguém me entenda mal. A observação que eu estou fazendo agora não diz respeito aos últimos 26 dias que nós vivemos com a perda de 3 irmãos queridos. Eu não estou na minha mente pensando nisso, para que ninguém pense, o pastor está se referindo a quê? Aos 3 irmãos amados que nós perdemos. Não, isso não é disciplina para a igreja. Isso é bênção para aqueles que partiram e saudade para a igreja. Deus pode disciplinar um crente individualmente quando faz uso de meios que ele mesmo providenciou, como a pregação da palavra, como a exortação, e muitas vezes nós reagimos a isso no sentido de dizer, eu não quero, eu não tenho interesse nisso. Olha, ele está falando para fulano, não é para mim. O Senhor está falando, o Senhor vem comunicando sua vontade, não vem? Ele vem afirmando o seu querer. Se nós tapamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos e ignoramos a disciplina do Senhor, ele ainda continua sendo misericordioso. Ele dá tempo para que haja arrependimento. Mas se não houver arrependimento, o Senhor então vem sobre esse e o corrige. E por que Deus faz? Porque Ele ama. O Senhor ama, por isso que Ele corrige. Por isso que Ele corrige. Mas nós precisamos cuidar, irmãos, para não termos no nosso coração impregnado de rebeldia, que inclusive é um Deus da nossa época, né? A gente vive uma geração assim, rebelde, a geração rebelde. Lá fora é status os pais que desonram os filhos, e às vezes aqui dentro
a gente acha que isso é normal. Só que o filho que desonra o pai, ele não tem promessa de vida longa sobre a terra. E a gente desconsidera isso. Se lá fora é comum desrespeitar o meu patrão, aqui dentro é comum desrespeitar o meu conselho, por que não? É assim que as pessoas pensam, ainda que não projetando esse pensamento, porque a gente também age inconscientemente. Se lá fora é comum um certo tipo de vestimenta, por que não seria comum na igreja? Se lá fora é comum aceitação generalizada, por que não deve ser dentro da igreja? O que é isso? Isso é mundanismo invadindo a igreja. É fazendo da igreja aquilo que Deus odeia no mundo. É exatamente isso. Em um termo mais amplo, seria zombar do Senhor. E triste fim tem o homem que zomba a Deus. Quarto ponto, versos de 13 a 29. É quando Daniel, então, ele decifra, ou ele descreve o julgamento. Versos de 13 a 29. Diz assim a palavra de Deus. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelente sabedoria, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, pai aqui é avô, viu, irmãos? Ele está chamando de pai, mas deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens e todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Verso de número 20, acompanha a leitura. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo, ele está falando de Nabucodonosor, e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Agora ele está relatando aquilo que foi o capítulo anterior, não é? Deus mudou o coração de Nabucodonosor e ele se comportava como um animal ao longo de 7 anos. Seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belzazar, que é o seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que sabendo tudo isso. Sabe o que é que Daniel está dizendo? Você sabia de tudo isso e você não humilhou o seu coração diante de Deus. É o que Daniel está respondendo agora com 82 anos de idade. Verso 23.
e te levantaste contra o Senhor no céu. Pois foram trazidos, olha o que Daniel diz, utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de pedra, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Daniel está dizendo, vocês zombaram de Deus, e vocês idolatraram, mas vocês não honraram ao Senhor. Verso 24, então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. 25, esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação, verso 26, daquilo. Mene, significa o quê? Contou Deus o teu reino e deu cabo a ele. Por 2 vezes o Senhor disse, eu contei o teu reino e eu acabei com ele. É isso que Deus está dizendo. Verso 27, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. O Senhor pesou o reino daquele homem na balança e o julgou injusto. Verso 28, Pérez, o que significa? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Por que o reino foi dividido? Porque 2 povos se juntaram para conquistar a Babilônia em 12 de outubro de 539 a.C. Isso está registrado nos anais da história. 12 de outubro de 539 a.C. Os medos e os persas invadiram a Babilônia. Cada muro na Babilônia tinha 30 metros de altura. Então eles não transpuseram os muros. No meio da Babilônia passava um rio. Sabe qual era o discurso dos babilônicos? Nós não precisamos sair daqui. Ninguém nos invadirá. Nós temos comida suficiente para alimentar o nosso povo durante 20 anos. E água não nos faltará. Porque havia um rio que passava por dentro da Babilônia de norte a sul. E eles entendiam que jamais seriam derrotados. Sabe qual foi a estratégia militar dos medos e dos persas? Eles desviaram o rio, que estava parte dele do lado de fora, por baixo das portas da Babilônia. E as portas eram de prata maciça. E por baixo da porta e pelo rio, eles invadiram a Babilônia. E conquistaram em 12 de outubro de 1539. Aquele império caiu naquele dia. E aquele foi o dia em que o Senhor executou o seu juízo. Irmãos, a Bíblia para nós é suficiente, mas eu estou indo além. O que eu quero dizer é que esse registro está nos anais da história. Ou seja, a palavra de Deus, ela é provada também historicamente. A maior imbecilidade do homem é não crer na palavra de Deus, na verdade de Deus. Aí vamos ver o que aconteceu, a gente já está caminhando para o fim. Agora apenas os versos 30 e 31, que é quando o Senhor então finalmente executa o seu juízo. Veja o que diz. Naquela mesma noite, foi morto Belzazar, o homem que ignorou a palavra de Deus, o homem que zombou de Deus. Ele morreu naquela noite, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Pastor, isso foi dito? Foi. Isso que os irmãos acabaram de ouvir aqui,
está registrado nos anais da história, está registrado na Bíblia e foi profetizado por Daniel. A estátua com a cabeça de ouro. A cabeça de ouro cairá. Após a cabeça de ouro existe então um peito e os braços de prata. O segundo império que derrotaria a Babilônia e seria ele, portanto, o governador do mundo. Deus retirou um e pôs o outro, mostrando que ele é Deus das nações, dos reinos e do governo de toda a terra. Irmãos, a gente ainda tira algumas aplicações daqui, além daquelas que já foram feitas. A gente precisa lembrar, irmãos, que o Senhor, Ele governa o mundo. A gente não deve viver na expectativa de que o mundo vai melhorar. Nós estamos caminhando, de fato, para um mundo que vai piorar no que diz respeito à pecaminosidade. A pecaminosidade no mundo vai aumentar. A pecaminosidade, o comportamento rebelde do homem contra o Senhor, ele vai aumentar ainda mais. A insistência para que o mundo invada a igreja ainda vai aumentar. A gente precisa estar preparado para isso. Tem um hino que diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Hino 49, esse é o refrão do Inário Novo Cântico. Às vezes há pessoas que começam a caminhada cristã e elas chegam talvez por entusiasmo, motivadas por alguma coisa, porém não permanecem entre nós. A coroa da vida, ela está prometida para todos aqueles que, abre aspas, perseveraram na fé até o fim, fecha aspas. A coroa da vida não está prometida para aqueles que um dia vieram à igreja e disseram assim: olha, eu creio no Evangelho. E talvez essa confissão foi uma confissão motivada ou por uma multidão, ou por um bom sermão, mas não porque de fato o Espírito Santo convenceu essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Porque para que alguém creia no Evangelho e siga perseverando na fé, essa pessoa precisa necessariamente da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz, e ela precisa do auxílio do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é chamado de auxiliador. Ele está a auxiliar, conduzir a igreja de Cristo nessa caminhada. Então, quando nós pensamos em carreira ou vida de fé, você precisa entender que Deus te chamou para que você persevere na fé até o final da vida, até o dia que o Senhor te chamar. Por quê? Porque o que o Senhor mudou foi a nossa mente, o nosso coração e, consequentemente, a nossa caminhada. A nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo e a vida e, consequentemente, a nossa forma de agir, ela deve refletir aquilo que em nós é uma nova natureza provocada pela Escritura Sagrada e pelo poder regenerador do Espírito Santo. É dizer, se você é alguém, enquanto crente, que continua a ser exatamente quem você era quando antes de crente, você não provou a salvação. Você não foi convertido verdadeiramente. Isso precisa ser visto com muita seriedade. Mas não é apenas isso. Se você é alguém que entende que o que você é hoje é o que você deve ser, significa dizer que você não tem provado de santidade. Porque não há um crente de verdade que olhe para dentro de si mesmo e perceba o quanto ele é mau, o quanto as suas obras o envergonham. O apóstolo Paulo começou seu ministério dizendo: eu, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. No meio do caminho ele dizia: eu, Paulo, e ele concluiu o ministério dizendo: eu, o maior de todos os pecadores.
Alguém vai ver isso e vai pensar, isso foi um regresso? Não, isso foi um progresso. Porque quanto mais próximo do Senhor nós estamos e percebemos a nossa indignidade, a nossa pecaminosidade, a maldade que brota do nosso coração, nós mais nos envergonhamos e mais adoramos a Deus por perceber que, embora haja uma diferença abismal, um abismo entre a santidade do Senhor e nós, Ele nos amou a ponto de entregar o seu Filho unigênito para que nós tivéssemos acesso à sua santa e gloriosa presença. Irmãos, não podemos viver a vida cristã achando que ser crente é ser como eu sou. Estou me colocando no lugar de cada um, mas também preciso me colocar no meu mesmo lugar. Ser crente é olhar para Cristo e compreender que a direção ela é reta e ela é uma direção que nos leva a nos assemelhar a Ele. Porque senão, meu amado, você vai ser um religioso. Você não vai passar de uma pessoa que sai da sua casa para vir à igreja, que ouve um sermão bem estudado, que ouve cânticos que foram bem ensaiados, mas nada muda. Nada muda. Não olha para a Escritura, não se conforma no sentido de tomar a forma da Escritura, entende que já chegou a um status de ser melhor que todo mundo, portanto está se arrogando disso, por achar que o ideal é ser como você é, isso é arrogância, ao mesmo tempo é idolatria, porque você se coloca como seu Deus. Não, pastor, eu nunca pensei em ser o meu Deus. Você nunca pensou não, muitas vezes você age assim. Porque todas as vezes que a palavra do Senhor é contrariada para que a minha e a sua vontade prevaleça, nós estamos sendo os nossos deuses e nós estamos agindo com idolatria. Nós estamos amando mais a nós mesmos que ao Deus que nos salvou. Cuidado. Porque embora não haja pecado maior que o outro, existem pecados que deixam o Senhor mais irado. E na maioria das vezes ele dá tempo para que se arrependa e se converta do mau caminho. Senão o Senhor vem e executa o seu juízo. Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos livre de sermos disciplinados duramente pelo Senhor, em razão da nossa rebeldia contra Ele e contra a igreja do Senhor. Que Deus nos livre de um dia desse. Que de fato no nosso coração haja a compreensão de tudo aquilo que tem sido pregado e ensinado através da Escritura, através do livro de Daniel. Que a gente reflita profundamente e perceba que todos nós precisamos nos arrepender. Até os pecados escondidos no nosso coração, Ele está vendo. E Ele não quer que absolutamente nada se esconda dentro de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça a fé. Senhor, queremos Te agradecer pela Tua palavra e rogar para que nos dirija segundo a Escritura e o Teu Espírito. Ilumina nossa mente e coração e nos dirija para a Tua glória e honra. Destrua os nossos ídolos. Não permita, Senhor, que amemos mais a nós mesmos, a outrem ou a alguma coisa, mais que ao Senhor. Não deixe que nos arroguemos de nós mesmos, da nossa posição, do nosso comportamento, da nossa conduta, que muitas vezes é vergonhosa, mas pensamos que deve ser digna de orgulho. Tenha compaixão de nós, em nome de Jesus.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.